Amados irmãos e irmãs, hoje, terça-feira, 14ª semana do Tempo Comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Diz o evangelista na passagem de hoje que apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio, e quando o Senhor o expulsa, o mudo começa a falar. São Jerônimo, comentando esta passagem, diz assim: assim como os cegos recebem a luz, desata-se a língua dos mudos para que confessem o que antes negavam. E São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 10, afirma: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Portanto, o significado espiritual da mudez daquele homem possesso é a negação e a omissão da fé. E parece que Mateus quer indicar isso quando mostra o engano e a falta de fé dos fariseus em Jesus, quando eles dizem: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então os fariseus eram incapazes de professar a fé em Jesus, e a mudez daquele homem parece estar ligada a essa descrença dos fariseus. Assim, duas realidades se destacam no evangelho de hoje: a figura do demônio e a falta de fé, que é simbolizada pela mudez do possesso e evidenciada pela reação dos fariseus diante do poder de Jesus. Então vamos meditar nesta homilia de hoje sobre essas duas realidades: o diabo e o seu ataque contra a nossa fé. Ensina a doutrina da Igreja, no Catecismo número 414, que Satanás, ou diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Portanto, a existência do diabo é real, não é um mito como muitos pensam. Inclusive, ele até prefere que nele não acreditem, pois assim ele pode causar maiores danos às almas, uma vez que quem desconhece a existência de um inimigo não irá se prevenir contra os seus ataques. E o inimigo nos ataca e combate contra nós. E o seu objetivo em seus ataques, como ensina a Igreja, é nos associar à sua revolta contra Deus. E onde ele começa o seu ataque? Em nossa fé. E por que em nossa fé? Porque é a principal arma que nós temos contra ele. Diz São João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. E São Pedro, também na sua primeira carta, capítulo 5, versículos de 8 a 9, nos manda resistir aos ataques do inimigo, firmes na fé. E por onde ele começa o seu ataque contra a nossa fé? Em dois campos: no campo doutrinal e no campo pessoal. No campo doutrinal, ele, desde o início da Igreja, suscita, dentro e fora dela, heresias e falsas doutrinas e vãs filosofias que vão causando confusão na fé de muitas pessoas. O próprio São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 4, já previa isso quando dizia:
Virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Assim, meus irmãos, muitos católicos, infelizmente, são contaminados pelas mentiras que se travestem de verdade, que vêm do protestantismo, do espiritismo, da maçonaria, do esoterismo, do marxismo, e nesse último campo, as universidades e as escolas são o terreno preferido do diabo. E assim, muitos vão perdendo a verdadeira fé. E em segundo lugar, no plano pessoal, o inimigo trabalha para matar nossa fé por inanição, ou seja, de fome. Faz com que aos poucos deixemos de dar o alimento necessário para o crescimento da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. E assim, por obra do demônio e também por culpa nossa, deixamos de rezar, de procurar conhecer melhor a Bíblia e o catecismo da igreja, deixamos de comungar, de nos confessar, enfim. Talvez nós não saibamos profundamente o valor dessas práticas, mas o demônio sabe muito bem. E por isso ele faz de tudo para que não as busquemos com constância e fidelidade. E assim vai nos incitando a abandonar tudo o que poderia fortalecer e fazer crescer a nossa fé. Então, meus irmãos, cuidemos da nossa fé, pois o diabo, como diz São Pedro, anda a todo momento ao nosso redor, como um leão a rugir, querendo destruí-la, querendo nos devorar e assim nos tornar mudos, ou seja, incapazes de professar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e também incapazes de professar a fé na sua única e verdadeira igreja. E o nosso cuidado deve ser nestes dois campos, doutrinal, nos prevenindo contra as heresias e as falsas doutrinas e vãs filosofias, e no campo pessoal, procurando sempre dar alimento sólido para a nossa fé, como a oração assídua, a Eucaristia, a confissão e o conhecimento sempre mais aprofundado da verdade que está na Sagrada Escritura e na doutrina da Igreja Católica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.